Boa tarde a todos. O meu nome é Rui Munhá, Fundação para a Ciência e Tecnologia. Vou só dar as boas-vindas à sessão Investigar na Europa com o Horizonte Europa, dedicada ao Conselho Europeu de Investigação. E então daí a abertura da sessão ao professor José Paulo Esperança, Vice-Presidente do Conselho Diretivo da FCT. Obrigado. Boa tarde. Obrigado por terem vindo. Eu estou aqui em substituição da professora Helena Pereira, que não pode... teve um compromisso de última hora, foi raptada para outras funções e portanto, estou aqui a procurar apoiar-vos nesta sessão. Devo dizer que o faço com muito agrado, é um prazer estar aqui convosco e é uma questão que, quer pessoalmente, quer institucionalmente, é da maior importância para a FCT e, naturalmente, temos um desafio pela frente, que é o de procurar desenvolver aquilo que é a nossa performance num dos programas talvez mais prestigiados. Eu julgo que quando estamos a falar de ERCs, de European Research Council, estamos a falar de mais do que financiamentos de dimensão considerável que têm viabilizado a investigação de topo. Estamos a falar também de reputação e de visibilidade pessoal, institucional, da maior importância. Quando nós temos objetivos de alargamento do financiamento para a ciência em Portugal, naturalmente este é um dos instrumentos mais nobres por excelência. Mas eu não iria roubar-vos muito tempo, até porque temos o prazer de ter hoje connosco um painel e um orador que vai falar já na fase inicial, o professor Rodrigo Martins, e naturalmente vamos ter o privilégio de ouvir muito sobre isto em primeira mão e, portanto, não iria roubar-vos muito tempo relativamente a essa oportunidade. O programa do Horizonte Europa é um programa que dá continuidade ao programa quadro naquilo que eram as suas vertentes tradicionais e, naturalmente, estamos aqui a falar essencialmente do painel 1, do pilar 1 de Ciência Excelente. Eu gostaria só, talvez, de referir que há aqui duas áreas relativamente às quais convém ter alguma atenção, que é, por um lado, o papel das missões, em que vai introduzir aqui uma dimensão de um certo foco e, digamos, as missões depois vão procurar articular-se com todas as outras áreas e fala-se hoje muito num termo que é a sinergia, no fundo, procurar trazer aqui várias fontes de financiamento para causas comuns, isso é um aspecto interessante. E depois há uma outra área ao nível das parcerias, que é o EIT, European Institute of Technology, com as KICs, relativamente às quais é uma área que nós também não temos tido muito sucesso, quero dizer, estão localizadas geograficamente um pouco afastadas de Portugal e, portanto, os próximos que vão existir sobre património cultural e sobre oceanos, era importante trabalhar-se de alguma forma relativamente a isso. Como sabem, esta área tem sido sempre acompanhada quer pela FCT, quer pela ANI, e efetivamente a ANI tem tido um papel bastante importante, nomeadamente o GPPQ, que sempre apoiou os programas comunitários, e, digamos, a área que o pilar 1 desta vez está muito centrado na FCT e, particularmente, os 4 grandes instrumentos, as Marie Curie, o European Research Council, as infraestruturas e os programas Widening, estão centrados na FCT. E, aliás, nesse aspecto, gostaria, obviamente, de chamar a atenção para a oportunidade, e é um apelo que deixo desde já, que é articular isto muito com os National Contact Points, que é o Rui Munhá, que está aqui, e o David Marçal, e eles vão ser interlocutores fundamentais. E fundamentais, sobretudo, na articulação, na passagem de informação. São um pouco como os médicos de clínica geral, que vão cada vez mais tendo a possibilidade de partilhar informação, experiências, desafios, dificuldades e obstáculos com outras entidades, porque, obviamente, o objetivo seria que as experiências de sucesso que nós temos tido, e até de forma crescente, já mostro alguns dados sobre isso, pudessem ser
repetidas através de maior participação e de candidaturas de qualidade que efetivamente possam também reforçar a nossa taxa de sucesso, que até aqui não tem sido muito elevada. E alargar, em particular, a novas áreas, porque efetivamente aquilo que nós verificamos quando olhamos para os números e para os factos relativamente aos sucessos portugueses no European Research Council, verificamos que há uma grande concentração por instituições e por áreas científicas, enquanto que não refletem, digamos, aquilo que é a distribuição da nossa atividade científica nas diferentes áreas, ou seja, áreas que de facto têm um grande sucesso e que efetivamente têm um grande peso. Por exemplo, as ciências da vida, é bastante claro que é uma das áreas com mais peso, e há outras que não têm ainda o mesmo tipo de presença. Em termos dos grandes objetivos que se pretendem aqui, de facto, obviamente, este tipo de bolsas e do apoio que dá permitem, de facto, grandes desenvolvimentos. E há um aspecto que eu gostaria de focar aqui, que é um bocadinho o tema das carreiras. De facto, é um tipo de financiamento que nos permite, de alguma forma, competir em termos internacionais, quer proporcionando carreiras mais interessantes, quer atraindo e retendo talentos. E, naturalmente, isto é uma das questões mais importantes que se coloca em termos das economias, quer pelo impacto direto que isso tem, quer pelos efeitos de transferência de conhecimento e pelos efeitos multiplicadores a outras áreas. Portanto, esse aspecto é, de facto, bastante importante. Portanto, estão aqui uma pequena lista de alguns dos princípios que, de facto, nós procuramos, em termos dos princípios que nos devem preocupar, de desenvolvimento da nossa infraestrutura e do nosso sistema, e, naturalmente, uma reflexão que é importante é como é que nós conseguimos que as candidaturas sejam mais sólidas, mais robustas, mais numerosas e com maior probabilidade de sucesso. E, portanto, aqui, naturalmente, a existência de competências e de peritos que possam ajudar a informar essas candidaturas é uma questão muito importante. Aquilo que, por exemplo, a ANI sempre verificou nas candidaturas europeias é que, obviamente, eles têm alguns dados muito claros para mostrar isso, é que os projetos em que há participação dos National Contact Points têm uma taxa significativamente maior de sucesso do que aqueles que, efetivamente, em que esse apoio foi de alguma forma ignorado. Portanto, era um apelo que eu gostaria de fazer aqui. E uma última nota, para finalizar, e ia já dar a palavra ao professor Rodrigo Martins, é relativamente à evolução que da participação portuguesa nesta área. Efetivamente, nós começamos de uma forma relativamente lenta e, basicamente, aquilo que nós verificamos é que, em alguns destas bolsas, temos uma posição relativamente simpática em termos relativos. Só talvez para terem uma ideia, a percentagem, nós consideramos que Portugal está acima da média quando consegue mais do que qualquer coisa como 1,4%. Era um pouco menos quando havia Reino Unido dentro da União Europeia. Agora é um pouco mais. E, portanto, por exemplo, no caso das Starting Grants, temos qualquer coisa como 2%, salvo erro, do total de bolsas. Portanto, aí não estamos mal, mas já não estamos tão bem, por exemplo, nas Advanced Grants. E, portanto, temos aqui algumas áreas onde temos tido menos... estamos abaixo daquilo que seria desejável nesta área. É importante referir que no programa quadro nós passámos de contribuintes líquidos para o orçamento comunitário para beneficiários líquidos, porque temos os números recentes eram na casa dos 1,6%, portanto já substancialmente acima daquilo que é a nossa contribuição. Portanto, os cientistas portugueses conseguiram ir buscar mais do que aquilo que é o contributo nacional e temos hoje em mãos um objetivo muito ambicioso, que é chegar aos 2%. E, portanto, é para esse desafio que nós podemos todos aqui contribuir,
e, portanto, é isso que seria muito bom nós conseguirmos. Mas, portanto, era só esta pequena nota que eu gostaria de vos deixar nesta fase e, portanto, iria agora passar a palavra ao professor Rodrigo Martins, que é do Conselho Científico do ERC e, portanto, tem aqui um conhecimento muito forte a transmitir-nos. Muito obrigado. Para falar, um gajo tem que falar com máscara. Bem, antes de mais, boa tarde a todos. A ideia desta apresentação que eu solicitei que fosse preparada pelas pessoas da agência do ERC, no sentido de nós podermos ver qual é o racional que existe por trás do ERC. Parte já foi dito pelo professor José Paulo Esperança, no sentido de que nós queremos criar talentos e, portanto, eu vou, de alguma forma, tentar reduzir essa componente da apresentação que eu tenho, mas focar-me em valores e focar-nos em estratégia que eu penso que são relevantes e coisas que eu penso que Portugal já conseguiu e que nos devemos orgulhar. Acima de tudo, é muito importante vermos qual é o ERC do racional. Esse ERC do racional tem a ver com uma ideia que nós todos devemos estar orgulhosos, que foi, de alguma forma, geminada por um grande português, que se chamava José Gago, no sentido de que havia a necessidade de saber as ciências, e eu sinto-me bastante confortável, porque eu era um jovem que assinei o documento que saiu e foi publicado na Science, no sentido que era necessário criarmos, investir em ciência, e não só como se pensava que nós, para avançarmos, tínhamos que ter a tecnologia. A tecnologia é para resolvermos um problema da amanhã, a ciência é para resolver um problema do futuro. E essa foi, no fim de contas, a base. E a base era que se deveria articular com todos os pilares, e nesses pilares não era só concentrar, porque, de facto, a gênese do ERC está numa iniciativa que teve muito a ver com o EMO, portanto, uma estrutura associada às ciências da vida, teve a ver com uma pessoa muito eminente, que foi Júlio César, que, no fim de contas, queriam criar uma grande infraestrutura para a área bio, e, de facto, foi uma pessoa notável, foi o José Gago, que disse, por aí não vamos, nós só vamos se conseguirmos unir e juntar todas as ciências. Isso, de facto, foi feito, foi aprovado e foi definido qual seria a missão das ERCs. E a missão das ERCs, eu não vou repetir o que foi dito já, mas, acima de tudo, o que se quer criar muitas vezes usa a frase, pessoas que pensem fora da caixa. Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, o que nós não queremos é que haja um valor incremental ao presente estado da arte. Ou seja, uma otimização de uma tecnologia, uma otimização de uma ciência, pensar melhor qualquer coisa, um estudo que a gente tenha, mas criar qualquer coisa que seja criativo, usa-se muito o termo disruptivo, ou seja, que parta à procura de novos conceitos e que se sabe que vão gerar mercados. Por muito que eu queira, se eu criar uma ideia e se essa ideia for para um número reduzido, restrito, portanto, não vai ter impacto. Portanto, aquilo que se pretende é só criar ciência que seja capaz de ter impacto. E esse impacto é um impacto global, que não se fecha só nas fronteiras da Europa. Portanto, é importante saber-se que quando nós estamos à procura da ciência, estamos à procura da ciência em termos globais e, portanto, para mim, o ERC é o melhor programa de ciência que existe no mundo, não é o que tem mais financiamento, o que tem mais financiamento é o programa chinês, praticamente quase 4 vezes mais, ou se formos pelo rácio, 30 vezes o rácio superior ao nosso. Mas aquilo que acontece é que nós queremos atrair talentos e, portanto, como a ciência não se reduz ao espaço europeu e, portanto, aquilo que nós queremos é capturar para a Europa, para as nações que constituem a Europa, os melhores que existem em todo o mundo, oferecendo-lhe condições de trabalhar. Aliás, uma das regras da ERC é que, por exemplo, basta uma pessoa que esteja
na China ou esteja nos Estados Unidos e queira concorrer, pode concorrer desde que prove que 50% do trabalho é feito em território europeu. E eu quero dizer que muitas vezes também a ERC é utilizado como uma arma de arremesso, não tanto pelos chineses, mas, por exemplo, pelos americanos. Se as pessoas querem ser promovidas, e isso acontece muito nas áreas das ciências da vida, temos dados estatísticos que o provam, as pessoas candidatam-se para mostrarem que são de facto brilhantes e talentos, para serem depois promovidos, não vêm para a Europa, mantêm-se nos Estados Unidos. Nesse aspecto, eu acho que a Europa é um país muito mais aberto e muito mais confiante no sentido de querer buscar o melhor. E, portanto, vai buscar essas mesmas pessoas, pretende, no fim de contas, que as pessoas criem essa própria estrutura. O conselho a que eu pertenço, que tem 22 pessoas, é constituído por pessoas de todo o mundo. Portanto, eu tenho orgulho de ser o segundo português nesta estrutura, a seguir à Teresa Lago. Discuto com todos os meus colegas na estrutura da ERC. Estes são as pessoas que constituem os painéis da ERC. Temos 3 vice-presidentes, e esses 3 vice-presidentes correspondem aos 3 grandes pilares, que são da engenharia, das ciências da vida e das ciências sociais e humanas. Portanto, há um vice-presidente por cada uma dessas áreas, e temos um presidente, neste momento é um presidente interino, que é da área das matemáticas, que é o professor Jean-Pierre Bourguignon, que está interino há um ano. Eu hoje pensava que poderia dar o nome do novo presidente, infelizmente ainda não posso dar. Mas nesse tipo de estrutura, nós temos 3 tipos de bolsas, portanto, vai à procura desde os jovens às pessoas com credibilidade e com méritos credíveis, em que aquilo que acontece é nós conseguirmos acreditar nas pessoas, no mérito e no alto risco que elas vão contribuir para os avanços da ciência. E, ultimamente, a nível do ERC, foram criadas mais 2 novas estruturas, as sinergias, que é, de facto, no fim de contas, o primeiro grande projeto que, de alguma forma, entrosa com o European Innovation Council, com quem nós temos excelentes relações e temos grupos de trabalho. Na quarta-feira vou trabalhar num desses grupos, em que pretende, no fim de contas, nós criarmos as bases em que podemos ter projetos em que se espera possam ser transferíveis para a aplicação, transferíveis, não quer dizer que tenham de ser, e que possam ter entre 2 a 4 participantes, o mínimo 2 a 4 participantes, que constituem equipas, que são de facto equipas sólidas, que se pretende ser multidisciplinares e multissectoriais. Isto é um conceito que eu tenho orgulho de ter durante 5 anos combatido, porque eu acho que só se tem avanços substanciais, quânticos, a nível da ciência, se eu conseguir juntar pessoas de diferentes áreas. Ou seja, nunca ver a garrafa meio vazia, mas sempre meio cheia. E, nesse sentido, é muito importante eu ver essa garrafa com diferentes olhos. E, portanto, preciso de ter pessoas que contribuam, que venham das ciências sociais e humanas, da área das ciências da vida, da área da engenharia, e que possam, de facto, planear uma cadeia de valor que impacte não só nas nossas relações, porque cada vez mais, como seres humanos que somos, é muito importante que essa componente seja salvaguardada, mas que sirva, os resultados desse projeto, seja multissectorial e sirva várias áreas. É um exercício difícil, que se começou agora, mas com algum êxito. E, a juntar a isto, que também é qualquer coisa que existe, este conceito no EIC, são as provas de conceito. Ou seja, no fim de contas, a ERC financia o desenvolvimento de um business plan, na prática é isso, de escalabilidade e de aplicação das ideias das ERCs. É óbvio que o que acontece hoje em dia nos 3 pilares das ciências do life science, da parte das ciências de engenharia e das ciências sociais e humanas, é o que tem sido tradição desde a criação do ERC, mas este ano existem mais 2 áreas. Uma eu estive diretamente envolvido e sinto-me muito honrado com isso, que é criar a área
dos materiais de engenharia, porque eu penso que os materiais são os aceleradores e ativadores das transformações que nós queremos ter na nossa sociedade, qualquer que seja a área, da medicina, da engenharia, da física, da eletrónica. E depois foi criado um outro pilar, que já não... que é na parte das ciências sociais e humanas. Portanto, significa que há uma maior abrangência dos projetos e, portanto, o que significa que também o financiamento que a gente tem, isso é muito importante, continua a ser elevado, apesar de, quando passamos dos 28 países para os 27 países, temos um budget de 16 bilhões de euros, é de facto o pilar com o maior financiamento europeu que existe, daí, portanto, é correto dizermos que continua a ser, de facto, a coroa da rainha da Europa. E é também muito importante nós vermos o que é que tem acontecido com os europeus. Normalmente, existe aquilo que se chama os widening country, que são os países que eu costumo dizer do outer ring. São aqueles que não pertencem à esfera principal, mas o que é relevante é nós vermos aqui que Portugal está no topo dos países dos chamados widening countries. Isso é muito importante, quer dizer que nós recuperamos. Eu lembro-me que a primeira bolsa que foi passada para casa é da minha mulher, da Elvira Fortunato. Passamos de 1 para 109 e acho que estes são dados relevantes. E de uma forma consistente que estes valores se têm vindo a registar. Em número de bolsas totais, nós temos 109. É muito bom, muito bom. E quero dizer que todo este progresso foi feito nos últimos 5 anos. É importante dizer-se que o maior número de bolsas foi nos últimos 5 anos. Portanto, houve uma política que eu acho bastante positiva no sentido de sabermos como nos engajarmos com a Europa. E nisso, obviamente, que a Fundação da Ciência e Tecnologia e o professor têm os seus méritos, porque é responsável pelas relações internacionais da Fundação. E é óbvio que cada vez mais, e é aqui onde nós começamos a falhar. Falhamos porque, quando vamos ver as instituições de top europeias que têm bolsas, é óbvio que nós não figuramos. Portugal não figura nesta lista e precisamos começar a figurar. A última que aparece tem 9 bolsas. Eu quase que dizia que quase que estava lá, porque tenho 7 na minha instituição, que eu lidero, mas isso eu acho que não é por aí, não é a contar as pedras pequeninas que a gente vai lá. Portanto, é necessário haver uma política e uma abertura que nos possa permitir evoluirmos de um número tão baixo, aos 109, mas agora podermos ter instituições nacionais que figurem nesta lista das grandes instituições. E é óbvio que se vir-se, há uma boa distribuição, portanto, não existem áreas que nós possamos, porque temos de fazer as médias, e as médias claramente indicam que é óbvio que o grande número de projetos financiados está na área das engenharias, é também onde recebemos o maior número de propostas para financiamento, e depois existe algum equilíbrio nas áreas das ciências sociais e humanas e na área onde Portugal tem tido, de facto, um grande mérito, na área das ciências da vida, tem, de facto, demonstrado e apresentado grandes resultados. Que não só, isso é importante sabermos, não só em bolsas ganhas por portugueses, mas também em bolsas atrair pessoas de fora para virem para Portugal. Obviamente que o sistema é bionívoco, temos também pessoas que saem de Portugal para o exterior. Mas não há dúvida nenhuma que, no caso concreto da RC, os resultados são espantosos. Os grandes resultados que foram obtidos com as 10 mil bolsas já conseguidas são fantásticos. Eu gostaria de mostrar um estudo que foi feito recentemente, tem menos de 2 semanas, de 2015 a 2019, sobre a parte de conceitos disruptivos que foram gerados em termos de ciência por projetos financiados pela ERC e também os grandes avanços e progressos que houve. Eu, quando pedi para preparar esta apresentação, eu perguntei, bem, se a ERC tem valor e se cria talento, é importante nós sabermos quantas pessoas que
ganharam RCs. Depois, num prazo curto, estamos a falar em 15 anos, não estamos a falar numa vida, estamos a falar em 15 anos, ganharam RCs. E, de facto, esta é o último prémio Nobel de uma pessoa que ganhou uma Advanced Grant em 2008 e foi prémio Nobel em 2019 e, portanto, significa que, de facto, há impacto. Mas este não é um caso único. Nós temos 9 prémios Nobel distintos que ganharam prémios Nobel depois de ganharem as ERCs, em áreas tão distintas como na área da medicina, na área da física, na área dos materiais. E também é interessante ver-se que temos pessoas, e isso é muito importante, o Novoselov é um caso sintomático, porque ele teve uma starting grant e depois teve a seguir uma synergy. Mas a synergy já não conta, porque ele, quando ganhou a proposta, já era prémio Nobel, ele foi prémio Nobel em 2010. Mas o que significa que é muito importante isso. E é óbvio que, para além da notoriedade destas pessoas, quero dizer que há mais 10 prémios Nobel que ganharam ERCs, mas isso é óbvio. Um prémio Nobel que se candidata a uma ERC, não ganhar ERC seria estultúcia. E isso tivemos. Mas, para verem os resultados fantásticos, e qualquer pessoa compreenda, do talento e do interesse na criação de talentos, temos os 2 casos sintomáticos que eu pedi para serem destacados de toda outra apresentação, que tem a ver com as vacinas para o Covid. Temos o Adrian e o Huger, que, de facto, desenvolveram os conceitos que serviram de base àquilo que eles, de facto, ajudaram a criar em equipas, não foram sozinhos, mas foram os talentos e a forma como eles criaram foi com base, o Adrian, uma bolsa que ganhou em 2017, não foi há muito tempo, e o Huger, uma bolsa que foi criada, que ele teve em 2019, também não é muito antiga. E aquilo que é interessante também, com todo o respeito por todas as pessoas, são sistemas multiculturais. O Huger é um turco, portanto, é um turco europeu, de ascendência turca, o que significa que nós não temos barreiras, somos inclusivos e pretendemos atrair, e foi um talento excepcional, que a Europa tem, e ele representa a Europa no auge da sua competência. É claro que o que é que nos resta saber? É saber como é que nós somos capazes de implementar um sistema em Portugal que permita gerar conhecimento de uma forma assertiva. Ou seja, muitas vezes nós queremos andar depressa e, portanto, queremos ir sozinhos. Isso não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é nós podermos saber como podemos colaborar e juntos, porque juntos podemos ir mais longe. Portanto, é muito importante que seja feito um trabalho de equipa, que esse trabalho de equipa consiga passar a mensagem correta e saber até onde nós podemos ir. E, nesse aspecto, eu penso que seria interessante, para além de seguirem o ERC, aliás, é notório, eu pedia-vos que vissem, por exemplo, as notícias que estão no Twitter ou no Facebook, que impactam e que existem a nível mundial, mas, acima de tudo, é necessário que haja uma articulação local, sob a alçada de quem é responsável nacional, e os pontos de contacto nacionais, porque eles podem definir as estratégias, podem, de facto, de alguma forma, não têm qualquer influência nem no Conselho Científico, não, mas eles sabem o que é que se passa dentro do Conselho Científico, eles sabem o que é que se passa dentro das comissões de avaliação e podem ajudar a comunidade portuguesa a evoluir no sentido de saber como e onde nós podemos impactar. E sermos realistas. Acima de tudo, há uma frase que é genuína, é que os portugueses têm medo de perder. Infelizmente é. Aliás, quando a gente perdemos ontem, parece que foi uma catástrofe, jogamos bem, fizemos uma excelente, mas já há pessoas a dizer que somos os piores, o selecionador é o pior, etc. Não é nada disso. Quer dizer, nós temos de saber, isso, de facto, é qualquer coisa que é marcante e tem que mudar. Nós não podemos acreditar que seja o fado é eterno, mas podemos mudar
E obviamente, precisamos também de ser ajudados nessa mudança. E eu, aliás, apraz-me ver aqui muitas mulheres presentes, porque também é qualquer coisa que nos interessa, é saber que o género, os problemas de igualdade de género é qualquer coisa que é relevante e para o ano é determinante nas ERCs em particular e no EIC também, que as instituições que se candidatem têm que ter pelo menos os planos de igualdade de género estabelecidos nas suas organizações. Dito isso, estou disponível para as vossas questões e eu penso que cada vez mais a comunidade interatua com os pontos de contato, com o Rui Munhá e com o David Marçal, para juntos podermos construir qualquer coisa que impacte em todos e não pensarmos que se eu for mais esperto que o meu vizinho do lado, vou conseguir ter vantagem. Não tenho vantagem. Se virem os dados que foram apresentados, não existe vantagem. Eu espero que nós possamos ter uma vantagem acrescida se pudermos trabalhar em conjunto e, em conjunto, delinear estratégias que impactem positivamente em Portugal. Obrigado. Obrigado. Eu se calhar agora... Eu se calhar agora ia pedir ao painel que nos vai poder contar na primeira pessoa como é que foi a sua experiência relativamente a este programa. Ia pedir, pela ordem que aqui temos, o professor Pedro Camanho, a professora Maria Mota. Podem, por favor, instalar-se. E depois a professora Sónia Cruz, da Universidade de Aveiro, e o professor Miguel Cardina, da Universidade de Coimbra. Temos aqui não só igualdade de género, como temos uma certa distribuição por áreas científicas diversas, que não é bem a realidade do ERC no nosso país. Mas eu iria pedir, talvez para de uma forma breve, apresentarem a vossa experiência relativamente a este programa e, portanto, darem uma perspectiva de como é que foi esse processo e, de facto, se não é uma missão impossível. Para vocês, claramente não foi. Portanto, por favor, isso seria bastante útil termos essa visão. Como preferirem, não sei se talvez pudéssemos começar, não sei se... não sei. Íamos seguir a ordem do... Boa tarde, obrigada pelo convite, por estar aqui. Sónia Cruz, da Universidade de Aveiro e CESAM. Como é que foi a experiência? Bem, eu devo dizer que concorri a uma Starting Grant, que diz ali que é até 7 anos após o doutoramento e que se pode ir buscar um máximo de 1,5 milhões. Portanto, eu fui buscar 2,3 ao fim de 10 anos após o meu doutoramento. Portanto, porquê? Como previsibilidade. Portanto, são calls que são previsíveis, regulares. Acho que é importante ter essa regularidade, essa previsão, e eu pude planear com todo o cuidado qual era a melhor altura na minha carreira para poder candidatar-me. E achei que para uma Starting Grant, quanto mais próximo do fim eu estivesse, melhor. Portanto, fiz essa aposta, 10 anos, porque tenho 2 filhos, por cada filho eles dão às mulheres 1 ano e meio. Eu acho injusto, acho que os homens de hoje em dia também cuidam das nossas crianças, pelo menos o meu cuida, mas já que temos essa benese de nos darem por cada... Exato, mas apenas o período para o qual a licença paternidade foi usada, que dificilmente será 1 ano e meio em Portugal. Portanto, eu usei essa carta, não é? Tive 10 anos após o doutoramento e no topo do 1,5 milhão fui buscar mais algum financiamento para equipamento. Portanto, além do 1,5, as Starting também permitem ir buscar mais dinheiro, penso que para infraestruturas, não estou equivocada, e para equipamentos, desde que tudo bem justificado. Porquê? Como é que eu consegui? Qual foi a história de sucesso? Acho que usei tudo o que foi aqui dito, não é? Tentei pensar um pouco fora da caixa, obviamente, mas sobretudo a clareza da proposta e o apoio que tive. Portanto, a Universidade de Aveiro foi fantástica, temos um gabinete de apoio à investigação que até um consultor nos facultou, a quem achou que a proposta tinha pernas para andar. Portanto, todo este apoio eu acho que é fundamental. Eu acho que falou-se aqui em ir buscar talentos de fora, por exemplo, e eu acho que temos muitos talentos bons em Portugal. E eu acho que temos que olhar para esses e dar-lhes o apoio que eles precisam.
eu seguramente passo pelo menos 50% do meu tempo a fazer tarefas que podiam ser feitas por alguém que não fosse um investigador principal. E, portanto, eu acho que apoiar nas carreiras de mais de base, apoiar quem quer estar no laboratório, apoiar quem quer estar a escrever propostas, pôr desculpem a expressão, cada macaco no seu galho, a fazer o que sabe fazer bem, acho que é um bom princípio. E, portanto, se conseguirmos apoiar as carreiras, apoiar as instituições têm que se estruturar, reorganizar, de maneira a que possam apoiar quem acha que tem capacidade e quem os outros acham que tem capacidade para ir a jogo nestas escolas. Eu acho que temos muitos investigadores competentes para isso. Eu tive a sorte de alguém na Universidade de Aveiro me identificar como eu acho que ela vai ser capaz e dar-me esse apoio extra, que eu acho que foi fundamental no meu caso. Portanto, acho que já lancei um pouco o mote da minha parte. Muito obrigado, acho que foi muito útil. Professora Maria Mota, por favor. Eu, obviamente, sou mais velha e, portanto, mas ali também está, o meu ainda é um IRC starting, mas não porque fui fora da época. Eu, aliás, o meu starting ainda foi antes do IRC. Eu sou tão mais velha que não havia IRC, mas houve antes um programa organizado pela European Science Foundation, que foi considerado um programa piloto, que se chamava EUREI, European Research Young Investigator, e tinha o valor de 1 ponto qualquer coisa milhões de euros, e eu tive esse em 2004, aliás comecei em 2005, mas candidatei-me em 2004 e depois comecei em 2005 e digamos que foi um pioneiro, houve 25 na altura grandes desses naquele ano e depois ainda houve durante 3 anos até começar o IRC. Quando o IRC começou, este terminou. Quando o IRC começou, quem tinha tido o EUREI não se podia candidatar ao IRC, mas havia só o IRC Starting e depois o IRC, como é que se chama? Advanced. Portanto, havia só os dois. E não havia nada de espaço entre. Até que, em 2012, fizeram o pioneiro em que deixaram, não ser só até 7 anos, ser já até aos 12 anos, e, portanto, eu estava mesmo no limite, ainda fui nessa altura com o IRC, que se chamava Starting, mas eu estava dentro do grupo dos Consolidators, e tive em 2012. E, portanto, tenho essa experiência pessoal, que para mim, para a minha carreira, foi essencial o IRC. Com toda a franqueza, nunca poderia ter feito a carreira que fiz e as descobertas que fiz sobre malária, que eu trabalhei em malária, se não tivesse tido nem o apoio da EUREI, pela European Science Foundation, e depois do IRC. E, aliás, essa é a minha experiência agora que eu tenho nas nossas instituições. Com toda a franqueza, eu agora sou diretora executiva de uma instituição, sou diretora executiva do Instituto de Medicina Molecular, e, simplesmente, quando recruto pessoas, se eu não vejo que têm o potencial de se candidatar ao IRC e de ter o IRC, eu não sei se vale muito a pena trabalhar em Portugal, porque não vão conseguir ter a capacidade, e isso é grave para nós temos que pensar nisto. Portanto, há coisas positivas, mas há coisas muito que nós temos que pensar, porque é muito difícil, com a imprevisibilidade dos grandes e com a taxa de sucesso neste momento da FCT, é muito difícil a pessoa manter um laboratório internacionalmente competitivo. Portanto, a pessoa tem que ter a capacidade de ter um IRC. Mas esse problema depois é o que se faz nas pontes. Porque mesmo que as pessoas tenham, é natural que estejam 1 ou 2 anos sem o ter. E como é que fazem nessas pontes? E isso é um problema das instituições que têm que resolver. Eu concordo perfeitamente com o que foi dito. O que deve-se criar as instituições é a obrigação das instituições, e, portanto, aqui falo como diretora e não já como cientista eu própria, mas a obrigação das instituições é criar ambientes. Eu, por exemplo, não acho que no IMM nenhum dos investigadores que eu considero que é competitivo, que está a nível que pode ir a grandes internacionais, se deva preocupar com absolutamente nada. Temos um office, que chama-se Funding Office, e que simplesmente preocupa-se com todos os lados. Mesmo a parte ética, etc., nós temos equipas que tratam isso para a pessoa. A pessoa escreve a parte científica, que obviamente ninguém pode fazer por eles. E tem que ter as melhores ideias e claro, as melhores ideias ganharão. Mas terão toda a outra ajuda para fazer isto. Na nossa instituição, nós já tivemos, e nós estamos abertos desde 2004, mas obviamente nessa altura ainda nem havia o IRC, o primeiro foi este EUREI, mas nós tivemos já 6 starting grants, 5 consolidators, 1 synergy e depois 6 dos proof of concept, ok? E nunca houve ainda nenhum advanced e obviamente esse é um objetivo, obviamente é uma instituição, digamos, jovem, mas tem que ser o objetivo agora de conseguir,
E, portanto, mas este número, ou seja, no total 17 grandes que tivemos, e mais 2 que não estou a contar aqui, que foram pedidos com a ajuda de todo o nosso sistema, mas quando estiveram, foram pessoas que transitaram para outras instituições, ou porque estavam a passar em Career Development e foram começar o laboratório, por exemplo, no SEDOC, o João Conde, ou o Luís Moita, que estava a passar já tinha estado 6 anos no IMM e queria ir para o Instituto de Bem da Ciência e Mudar, e o dinamismo é importante e nós promovemos muito isso. A verdade é que eu acho que este sucesso deve-se ao facto de tentarmos atrair os melhores, sem dúvida, e proporcionar este ambiente que lhes permite fazer isto. E isso é algo, obviamente, muito importante. Eu acho que não é, por acaso, ou a estatística que foi dada, que não representa o número de IRCs e o sítio onde estão localizados o nosso tecido científico. Não representa a geografia. E não representa porque nem tem as condições, nem tem... Portanto, e eu acho que nós isso temos que pensar, que é algo que acho que temos muito que pensar estrategicamente. Que tipo de tecido, que tipo de estrutura científica queremos, onde queremos que esteja, o que é que queremos que faça, que pode ser diversa, podem nem todos ser para a IRC, mas é algo que temos mesmo que pensar para conseguir construir algo com muito mais futuro. Porque a verdade é que 109 parece, eu há pouco estava a ver, 109 parece muito, mas é pouco em relação, mesmo em termos por número de investigador, ou que o Reino Unido conseguia, ou como a Suíça conseguia. A Suíça é incrível. Okay? Eu acho que a ideia que está em cima da mesa, e que eu já vi propostas de pessoas que se candidatam a IRC, e o que a Suíça faz, quando a pessoa não passa à segunda, portanto, passa à primeira fase, mas depois não tem no final. Mas o facto de ter passado à primeira fase, que já foi por um júri internacional, etc., não estou a dizer que recebam um IRC, mas que recebam um projeto que permita que essa pessoa até obtenha mais resultados preliminares. Possa ajudar numa próxima candidatura, acho que seria uma ajuda incrível, acho que seria um dinheiro muito bem usado, porque à partida já estamos a ter um crivo do mais alto grau e que pouparia imenso à AFCT de fazer avaliações que, no fundo, já estão a ser ali feitas dessa forma. E eu acho que dava um enorme incentivo a que cada vez tivéssemos mais pessoas a candidatarmos, e é isso que queremos. Eu tenho muitas vezes nas minhas instituições pessoas que me dizem, eu não me vou candidatar porque eu não acho que sou esse nível. E eu sou completamente contra. Eu acho que toda a gente, quando é IRC, toda a gente se devia candidatar. Senão não vale a pena ser investigador, se não achas que tem uma boa ideia, acho que deve ficar em casa. E a pessoa não deve ter medo de arriscar, tem que ouvir, e se for para ouvir coisas negativas, ouve coisas negativas. Mas esse é o nosso papel. Muito obrigada. Obrigado. Queria começar por agradecer à FCT o convite que me fez para participar nesta sessão. Meu nome é Pedro Camanho, sou professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, sou presidente do Laboratório Associado à Energia, Transportes e Aeroespacial e fui membro do painel de avaliação do painel de Engenharia de Processos e Produtos, que agora resultou também, felizmente, mais um painel na área dos materiais, que acho que foi uma excelente decisão, de maneira que tenho esta dupla experiência de presidente do Laboratório Associado e também de membro de uns painéis de avaliação do European Research Council. E eu gostaria de dividir a minha intervenção em 2 aspectos. O primeiro relacionado com aquilo que, na minha opinião, os investigadores poderão fazer no sentido de melhorar aumentar a probabilidade de terem candidaturas competitivas e aprovadas, e, por outro lado, aquilo que o sistema científico e tecnológico português poderá fazer com o mesmo objetivo. Relativamente ao primeiro ponto, já foi dito naturalmente que há 2 aspectos fundamentais no processo de avaliação, que é o currículo do candidato e o projeto. E relativamente ao currículo do candidato, e principalmente para as Starting Grants, a questão da independência científica é fundamental. E há um estudo que foi feito pela ex-vice-presidente do IRC, a professora Eva Kondorovsky, que demonstrou uma correlação clara entre a mobilidade dos investigadores e a taxa de aprovação e a taxa de sucesso dessas mesmas candidaturas. Portanto, a questão da independência não é que uma carreira toda feita na mesma instituição signifique dependência científica, longe disso, mas é mais fácil de demonstrar essa independência, é mais fácil de ser avaliada quando há alguma mobilidade, em particular experiências internacionais. Portanto, isso é um primeiro aspecto. O segundo, penso que também por vezes corre-se o risco de cometer erros dando muita ênfase àquilo que são métricas
que são usadas para demonstrar a qualidade de um determinado currículo. Estas métricas que passam por fatores de impacto, índices H, número de citações, número de artigos, etc., quando passam a ser um objetivo, deixam de ser boas métricas. De maneira que é muito importante usar isso com alguma moderação e focar fundamentalmente naquilo que são os contributos do candidato para o desenvolvimento científico da sua área e explicar isso muito bem no processo de candidatura, mais do que usar estas métricas que, infelizmente, cada vez são usadas mais para avaliar currículos científicos. Relativamente à candidatura, acho que é uma palavra-chave que é ambição. Portanto, tem que se pensar em algo que seja verdadeiramente disruptivo. Em ciência há muitos seguidores e há poucos líderes, portanto, o IRC naturalmente quer apoiar os líderes e não tanto os seguidores. Portanto, tem que se ter ambição, no sentido de demonstrar que o candidato é um líder científico potencial, dependendo, enfim, no estado da sua carreira, mas é fundamental ter essa ambição e demonstrar que não se está a seguir modas. Agora, naturalmente, há muita ênfase na área da capacidade de analisar grandes quantidades de dados, nanomateriais, etc. Mas é importante criar uma área e depois ter os seguidores e não andar a seguir aquilo que outros cientistas fazem. Portanto, isso é um aspecto que me parece também fundamental relativamente à candidatura. Portanto, eu acho que grande parte de nós que enverdaram por carreiras científicas fizeram porque querem fazer uma diferença. Portanto, é esta oportunidade de fazer a diferença e não fazer mais do mesmo e mais do que atividade que já foi desenvolvida por outras pessoas. Portanto, esta ambição é bastante importante. Outro aspecto que também me parece importante é o talento que é preciso ter para escrever uma candidatura que vai ser lida por alguns dos melhores especialistas da área científica, mas também por generalistas. Portanto, isto é um equilíbrio que nem sempre é fácil de fazer, porque é muito mais fácil escrever uma candidatura, enfim, para os especialistas, para pessoas da nossa área que compreendem bem os potenciais avanços da ciência com base naquilo que nós nos propomos fazer, mas para um generalista que tem que perceber também do que é que vai ser feito, é mais complicado. Portanto, este equilíbrio tem que existir na candidatura. E outro aspecto, outra questão que também devemos colocar é porque é que este é um projeto para o IRC, se não há outro mecanismo de financiamento. Se a resposta for há outro mecanismo de financiamento, se calhar é preferível usar esse outro mecanismo de financiamento. Tem que ser projetos ambiciosos de alto risco que só sejam financiados pelo IRC. A Sónia falou há bocado da questão dos consultores. Eu confesso que acho que é uma má ideia. Eu acho que não foi o caso, mas quando as candidaturas para o IRC são escritas por consultores, eu acho que é uma má ideia. Eu não digo... Eu sei que não foi o seu caso. Eu digo que está bem ter uma candidatura vista por consultores, mas, por exemplo, há outros projetos em consórcio que há empresas de consultoria que escrevem. Eu acho que isso para o IRC é uma má ideia, porque isto é uma ideia individual da pessoa e ninguém melhor do que o investigador principal para transmitir as ideias principais do projeto. Relativamente ao segundo aspecto, aquilo que nós, enquanto membros da comunidade científica em Portugal, podemos fazer, eu penso que quando o IRC foi criado, tinha também como objetivo ser uma referência para as agências de financiamento dos vários países europeus. Portanto, se nós tivermos mecanismos de avaliação de candidaturas na FCT semelhantes àqueles que são usados no IRC, acho que estamos a aumentar a probabilidade de termos mais projetos aprovados. Portanto, a Polónia já faz isso. Portanto, a fundação equivalente na Polónia que financia os projetos de investigação usa uma metodologia que é semelhante à metodologia de avaliação e de submissão das candidaturas do IRC, com painéis internacionais, com 2 fases, etc. Portanto, acho que isto era também importante pensarmos de alguma forma de como avaliamos as candidaturas aos projetos que são financiados pela FCT, porque acho que aqui também há alguma margem para conseguirmos ter processos que resultem no maior número de projetos aprovados. Depois, também já foi referido, de facto, a questão de quem tem uma candidatura avaliada com A, que significa que o painel entende que a candidatura tem qualidade para ser financiada, mas, naturalmente, poderá não ser financiada sempre que o orçamento tenha sido esgotado. Portanto, encontrar uma forma de premiar essas pessoas, de potenciar o desenvolvimento do trabalho, não necessariamente com o objetivo de responder a candidatura, se bem que isso também pode ser possível e está demonstrado que isso resulta em candidaturas que são aprovadas posteriormente. Mas encontrar mecanismos de premiar essas pessoas por parte das instituições ou pela própria FCT, penso que isso já está a ser feito,
também seria bastante importante. Relativamente à forma como o FCT também avalia as unidades de investigação, os laboratórios associados, definir de uma forma muito clara uma correlação entre o resultado da avaliação e o financiamento que é atribuído, penso que também poderá contribuir para este objetivo de conseguirmos um melhor resultado a nível das candidaturas ao European Research Council. Portanto, isto são algumas ideias que gostaria de partilhar no sentido de encontrarmos aqui algumas formas de melhorar o resultado de Portugal, como foi dito, tem vindo a ser cada vez melhor, mas ainda com margem para ser ainda melhor. Muito obrigado. Bom, muito boa tarde. Queria também agradecer o convite para estar aqui nesta sessão. Meu nome é Miguel Cardina, sou investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Eu tive uma starting grant em 2017, comecei em 2017, portanto estaria neste momento no seu último ano, na verdade é o penúltimo, porque a pandemia fez prolongar mais um ano os projetos, ainda que sem orçamento adicional, mas foi importante para fazer face a alguns aspectos da investigação que tiveram atrito, nomeadamente viagens e etc. Também creio que neste painel sou o único da área das ciências sociais e das humanidades, portanto há aqui alguma especificidade que eu também queria trazer. Um primeiro ponto que tem a ver com o aspecto que foi falado, pelo menos creio que na conversa ali fora ou agora aqui nas apresentações, tem a ver com a articulação entre financiamentos. Eu tive a minha starting grant em 2016, depois comecei em 2017 e na altura eu era investigador FCT. E este elemento é importante porque tem a ver com o impulso que a FCT, os programas de emprego científico também dão e permitem ter IRCs e ao mesmo tempo, neste momento tenho uma equipa de 8 pessoas, 6 contratadas comigo, não é? Portanto 5 contratadas, 2 estudantes de doutoramento e 3 pós-doc e os 3 investigadores em pós-doutoramento concorreram já ao SEC, estão a preparar Marie Curie e um deles está a pensar avançar para uma ERC, portanto tem a ver justamente com este aspecto também multiplicador que estas bolsas podem ter. O outro aspecto que eu queria aqui mencionar, que também já foi referido, tem a ver com a natureza destas candidaturas. Não é uma candidatura muito difícil de fazer, no sentido prático, ou seja, um projeto FCT é mais difícil, tem mais caixinhas, não é? Tem mais aspectos para preencher e às vezes um bocadinho difíceis de vislumbrar como é que nós vamos encontrar uma linguagem que se adequa àquilo que imaginamos que esteja a ser pedido. As candidaturas IRC são relativamente fáceis, são 2 documentos, um de 5 páginas e outro de 15. O que é difícil é tudo o resto, que é a parte essencial. É difícil ter a grande ideia, é difícil ter este aspecto que era agora referido, da clareza na proposta, mas que não é uma clareza apenas de articulação entre objetivos e as hipóteses, é uma clareza de saber apresentar uma grande ideia inovadora e ao mesmo tempo saber falar para um público hiper especializado e não especialista também, porque a proposta vai ser avaliada por um painel que não é necessariamente especialista naquela área, ainda que depois haja remote reviewers que têm são especialistas na área da proposta. Depois o tempo de preparação. Eu creio que uma proposta com menos de 6 meses de preparação não é uma proposta que seja competitiva e, portanto, é importante da parte dos investigadores e da parte das instituições terem esse tempo de amadurecimento da proposta. E, por fim, 2 outros aspectos. Um, a persistência, naturalmente. Eu falo também em função da minha experiência concreta. Eu tive, em 2014, eu concorri pela primeira vez e fui à fase da entrevista. Não tive a bolsa Starting Grant em 2014. Modifiquei a proposta, não muito, na verdade. 95% da proposta é a mesma, mas creio que fiz algumas modificações cruciais. E em 2016 tive a bolsa. Portanto, eu creio que a persistência
na definição daquilo que é a boa ideia e, eventualmente, lidar com os fracassos, com as derrotas, não é? Como dizia o professor Rodrigo Martins, é importante. E depois, o apoio institucional é um elemento fundamental. A minha IRC foi a quinta em 7 que o SES neste momento tem. E, portanto, depois da minha ainda existiram mais 2, mas eu estava numa instituição que, de alguma forma, tinha um know-how interno de lidar com preparação de candidaturas, com preparação de orçamentos, com uma série de aspectos ligados à proposta que facilitaram muito fazer a proposta, mas também a preparação para a entrevista, portanto, processos de simulação de entrevista que temos. Na verdade, agora estamos até a inovar um pouco, estamos a fazer, para além do peer review interno, sessões de debate e de conversa e de reflexão em torno de cada proposta que é apresentada antes mesmo dela ser submetida e levada à entrevista para testar efetivamente se ela tem condições para ser apresentada ao IRC. As vantagens do IRC, um outro ponto, são inúmeras, obviamente, elas já foram aqui referidas também, no meu caso foi um impulso evidente na minha carreira, foi a possibilidade de constituir equipa também, e há um outro elemento que tem a ver justamente com as questões institucionais, é que os IRCs não são apenas um elemento importante para a carreira individual de cada investigador. Eles são uma parte fundamental do robustecimento das instituições. Para dar um exemplo concreto, no SES, agora no processo de candidatura que fizemos a laboratório associado, reformulámos aquilo que é a nossa organização interna em torno de 5 áreas temáticas. A área temática onde eu estou, que é uma área temática nova, que se chama Europa e o Sul Global, é o resultado da reflexão acumulada e do trabalho acumulado, da investigação feita em 3 IRCs. Portanto, as IRCs acabam também por modificar as instituições e robustecê-las cientificamente. E, por fim, um último elemento que eu queria aqui trazer tem a ver no fundo, com um aspecto que tem vindo a ser discutido, que é como melhorar o desempenho de Portugal e como relacionar isto com o tecido científico, o sistema científico nacional que nós temos no concreto. E eu creio que há um conjunto de medidas que podemos pensar, algumas foram referidas, outras que eventualmente têm a ver com a natureza específica das ciências sociais e das humanidades, e eventualmente isso até poderia ser um debate a fazer especificamente com as instituições da área. Por exemplo, há um aspecto que eu creio que tem que se pensar, que é a valorização do português como língua científica, como ter isso presente no quadro de um financiamento como o IRC, em que obviamente o inglês é uma língua franca, mas há uma particularidade no caso das ciências sociais e humanas em que a língua, eu falo do português porque estamos em Portugal, mas noutros casos são outras línguas, a língua é um elemento fundamental e as comunidades científicas são comunidades plurais. E, portanto, este elemento creio que seria de refletir, e outras propostas conjunturais que também já foram apontadas, nomeadamente de valorização de quem chega a uma segunda fase, eventualmente também de impulsionar mais projetos exploratórios, etc. Agora, há um elemento aqui, e terminaria com isso, que eu creio que não pode ser afastado da discussão, que tem a ver com 2 elementos estruturais, que é a necessidade de robustecer as instituições científicas e a necessidade de cuidar da qualidade do emprego científico em Portugal. Neste momento, a profissão de investigador é uma profissão que naturalizou a precariedade, e este elemento, justamente quando nós estamos a discutir, por exemplo, números em Portugal, em que a taxa de sucesso portuguesa é inferior à europeia, de 14 para 10, eu pergunto-me, não sei, não olhei os dados, mas até que ponto é que esses números mais baixos não podem estar ligados a uma motivação extrínseca, que é, se eu concorrer, eu tenho um contrato de trabalho.
E esse discurso é um discurso em que vários colegas meus, e até institucionalmente, esse discurso existe. E, portanto, eu creio que é preciso integrar na análise desta estratégia algumas questões que são difíceis de resolver, porque têm uma natureza estrutural justamente, que têm a ver com as instituições, com o robustecimento das instituições, e que têm a ver com o emprego científico. Na verdade, o que nós temos em Portugal é quando temos emprego científico, porque carreira científica não existe. Portanto, ainda hoje saiu um artigo no Público da Mariana Gaio Alves, onde dava conta disso. Nos últimos 2 anos, perto de 3.000 contratos abriram para emprego científico e 60 para a carreira científica. E este elemento é importante quando discutimos atrair pessoas e fixar também pessoas, investigadores, neste caso. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós estamos um bocadinho... o tempo é apertado para um tema tão interessante e de facto, as intervenções dos nossos especialistas já responderam muitas das questões que eu tinha aqui. Eu gostava só de deixar aqui 2 notas. Uma é que, do ponto de vista institucional, e houve aqui recados importantes para a FCT, que naturalmente são tidos em devida conta, como todos sabemos, gostaríamos obviamente de dispor de mais recursos, mas podemos claramente fazer uma reflexão sobre o modelo ideal para integrar estes diversos instrumentos. Eu queria só referir que uma das coisas que estamos a fazer é muito em termos da diplomacia científica, é uma área interessante e temos também partilhado muitas opiniões com a nossa comunidade portuguesa no estrangeiro e que estão muito ligados a nós, muitos deles gostariam de colaborar mais connosco, de regressar, de fazer uma série de atividades em ligação connosco. E há uma experiência muito engraçada que me foi contada há pouco tempo, que é na Universidade de Lancaster, onde está um dos membros do Conselho Científico da PARSUC, que é a associação no Reino Unido, em que ele dizia que a Universidade de Lancaster tem um incentivo e um apoio financeiro à simples apresentação de candidaturas. Portanto, quem apresentar candidaturas, não interessa o resultado. Pode ser um desastre, mas quem apresentar candidaturas a programas europeus tem um apoio específico nessa área. Ou seja, obviamente, nós gostaríamos que os tais 10% fossem melhorados, mas gostaríamos também que houvesse mais pessoas, mais membros da nossa comunidade a ousar candidatar-se. Enfim, e é uma coisa que temos que fazer, de facto, de forma a melhorar isto. Queria também dizer que, do ponto de vista institucional, isto não foi há pouco referido, mas acho que é importante uma nota sobre isso. Eu falei um pouco sobre a ANI, o que prova que não sou muito faccioso dentro dos instrumentos de apoio, mas não referi para já a superestrutura que nós temos nesta área, que é o PERIM, que é a estrutura que coordena, e a doutora Ana Neves é a responsável máxima desta estrutura e, portanto, é muito importante também referir essa nota. E há outras entidades específicas, a AICIB, por exemplo, na área da investigação médica, e outras que, PT Space, etc., que de facto fazem parte desta rede e que, portanto, também estão todas envolvidas nesta missão. O caso específico, naturalmente, do Pilar 1 é efetivamente gerido pelos NCPs da FCT, como eu referi. Eu não sei, obviamente, eu tinha aqui 2 ou 3 sugestões de perguntas, mas que já foram parcialmente respondidas. Pelo menos parcialmente, e eu até acho que de forma bastante clara. Ou seja, foram aqui deixadas pistas muito interessantes para a forma como isto pode ser dinamizado. Eu não sei se há aqui mais alguma nota ou alguma sugestão que o painel gostasse de fazer sobre o que é que tem eventualmente falhado, não sei, até o Pedro Camanho, como tem uma grande experiência também do lado da avaliação, o que é que eventualmente pode ter, de alguma forma, sido um ponto eventualmente menos robusto nas candidaturas nacionais ao ERC, particularmente ao nível do Consolidator, que é onde, obviamente, temos uma posição um pouco mais frágil, porque, apesar de tudo, nas starting grandes já temos uma posição um pouco melhor em termos relativos. Não sei se nos pode deixar alguma sugestão. E não sei se ainda teríamos depois algum tempo para, eventualmente, talvez alguém da audiência que gostasse de colocar alguma questão. Desculpa, só queria fazer um pequeno. Na semana passada, a Presidente da Fundação, num debate público com o Sr. Ministro, disse que a Fundação iria exatamente apoiar todas as ERC grandes que passassem aos tais 2. Foi dito publicamente, está gravado, portanto, espero que depois cumpra.
É mais específico. Eu penso que o principal problema tem a ver com as Advanced Grants, que é onde o sucesso de Portugal é inferior quando comparado com o sucesso que temos tido, principalmente nas Starting Grants. Penso que o motivo é que nas Starting Grants as pessoas estão a concorrer mais ou menos nas mesmas condições, são jovens investigadores com determinado número de anos após o seu doutoramento, enquanto que nas Advanced Grants essa situação é diferente e em determinadas áreas onde a investigação está muito dependente de investimentos a nível de laboratórios, de equipamentos, naturalmente que é difícil competir com as grandes universidades do Reino Unido, da França, da Alemanha, da Bélgica e da Holanda e da Suíça em particular. Portanto, eu penso que esta é parte da justificação. Portanto, há, de facto, condições aproximadamente iguais quando os candidatos para as Starting Grants estão a competir entre si e, por outro lado, isso não acontece nas Advanced Grants. Depois, um outro aspecto que também acho que é importante é que as próprias instituições, e acho que já foi referido aqui, têm os laboratórios associados ou as unidades de investigação, ou deviam ter equipes que apoiem as pessoas na preparação da candidatura, que as libertem de toda a carga burocrática, seja a nível da preparação da candidatura, seja posteriormente, se o projeto for aprovado, na execução do projeto. Portanto, fala-se agora bastante a nível de desburocratizar todo o processo associado também à execução dos programas de investigação associados a estas candidaturas, mas acho que a existência de equipes próprias dedicadas ao apoio estas candidaturas é um aspecto também muito importante. Eu sei que isso acontece nas grandes universidades do Reino Unido, portanto, as candidaturas são sempre vistas por um especialista que... Nós, na nossa instituição, todas as candidaturas são vistas por dois especialistas, pelo menos, para além do apoio do funding office para as partes burocráticas, etc. Exatamente. Portanto, e esse aspecto e a articulação com a rede PERIN acho que poderá resultar agora num maior sucesso nas futuras candidaturas. Eu até fazia aqui uma proposta, porque não tinha pensado nisto antes, mas a verdade é que, e já tinha visto estes números, mas hoje, de repente, a pessoa, quando está a conversar, é que pensa noutras formas. É que a verdade é que nós temos muito poucas candidaturas. Portanto, não é só que a nossa taxa de sucesso não é assim tão má, nós temos muito poucas candidaturas. E eu acho que a avaliação, o maior incentivo que se pode dar é que a avaliação das unidades de investigação também tem que depender de candidaturas ao IRC. Uma unidade de investigação que nunca teve candidaturas ao IRC, com toda a franqueza, não tenho bem a certeza se no século XXI deve ser uma unidade de investigação. Então, simples quanto isso. Quer dizer, desculpem eu ser muito direta, mas a verdade é esta. Eu não estou a dizer até vencer ou não. É verdade. É um bocado desafiante e até pode criar algum impacto negativo. Mas é verdade. Como é que nós temos 40 laboratórios associados e temos menos de 40 propostas a ERCs? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido isso. Eu acho, e é assim, se o IRC estivesse a começar, mas agora o IRC fez 10 anos. Estamos a falar em propostas, não é que estou a falar de propostas, de candidaturas. Eu estou a falar de candidaturas. Ou seja, o que eu estou a dizer é que se fosse o IRC uma coisa muito jovem, mas tem 10 anos, portanto, já todos conhecemos, já todos percebemos como é que funciona. Eu acho que neste momento ter unidades de investigação, ter laboratórios associados que não têm candidaturas, não faz muito sentido. Alguma coisa está errado. Eu só queria acrescentar uma coisa. Há uns tempos, já há muitos anos, eu sou um bocado velho, mas no tempo do Zé Gago na Fundação, ele dava incentivos. Quando Portugal começou a apresentar candidaturas e propostas a projetos europeus, havia incentivos, não me lembro, mas eram o equivalente a 2.000 euros ou 3.000 euros para as pessoas prepararem os projetos. Isso aconteceu, depois aconteceu durante algum tempo e depois desapareceu porque havia uma metodologia, quer dizer, criou alguma sinergia que funcionou. Mas fazer aquilo que você propôs, mas acima de tudo eu acho que uma das coisas que é muito importante é dar estabilidade. Eu pessoalmente acho que o investigador não é um emprego, é qualquer coisa que é acima do emprego. E as pessoas precisam ter estabilidade. E uma das coisas que é muito importante é garantir a estabilidade a quem tem essas bolsas. E, portanto, as instituições têm de garantir um emprego estável e coerente às pessoas. Não só às pessoas que ganham, mas às pessoas que passam à segunda fase, que eu acho também que é notável isso. E eu acho que há muito poucas instituições a nível nacional que o fazem. A minha universidade faz. Aliás, acho que foi tirar a mim uma RC à bota que foi para a Universidade Nova
exatamente por causa disso. Porque é um risco e eu acho que as instituições precisam de apostar no risco, e eu concordo consigo. Eu queria fazer aqui alguns reparos também nesta questão da estabilidade. A Universidade de Aveiro, por exemplo, eu penso, espero não estar a dizer nada de errado, mas eu penso que foi a primeira a ter carreira de investigador em universidade, ou seja, das primeiras a contratar de facto investigadores. Isto para corrigir uma coisa, fui chamada ao início professora Sónia Cruz. Eu não sou professora, eu sou investigadora. O meu tempo é 100% dedicado à investigação, se eu assim quiser. Isto também, porque podemos ter muitos bons investigadores, mas que estão a fazer muito do seu tempo, estão a fazer o trabalho de docente. E às vezes não temos nem um bom docente, nem um bom investigador, portanto, mais uma vez eu quero reforçar que a questão do cada macaco no seu galho, peço desculpa, acho que podemos ter pessoas que são muito boas na docência e devemos apoiá-las nessa direção, e os que são muito bons na investigação têm que ter mais oportunidade de o fazer. No meu caso, foi-me dada essa oportunidade de ser, quando ficou em cima da mesa, pronto, então esta pessoa, a possibilidade de a vir a contratar, e a administrativa olhou para o vice-reitor, olharam para o outro docente, e ele olhou para mim e disse: não, é investigador, não é? E eu disse: sim, sou investigadora, se quiser, se me contratar para ser docente, eu, pronto, terei que ser, não é? E tenho muito gosto em ensinar, gosto de o fazer. Por acaso gosto, acho que teria dado uma boa docente também. Mas é preciso dar essa especificidade às pessoas, é preciso pôr cada um a fazer o que faz bem. E há muitas áreas. Deixa-me só, antes de passar a palavra, deixa-me só terminar com aqui defender-me da questão do consultor. Ou seja, a Universidade de Aveiro o que fez, e na minha perspectiva bem, concordo consigo inteiramente, não podemos ter... Obviamente, o que o consultor fez foi a tarefa de peer review, foi este apoio que aqui a investigadora, a professora, fez, foi dar esse apoio, ou seja, permitiu-me. E eu teria desistido. Eu, a meio caminho da minha proposta, eu pensei: eu vou desistir. Eu estou cansada, isto eu não vou conseguir, eu vou desistir. A 3 semanas do prazo. E pensei: não, o gabinete de apoio à investigação disse-me que se eu não passasse pelo menos aquele threshold, que acho que era ter pelo menos um B, eu ia ter que ter uma conversa com o vice-reitor, por causa que estava a pagar um consultor. Portanto, aí está a pressão. Não foi nem por causa da posição que eu ia ter ou não, foi: eu vou ter que prestar contas a quem me está a apoiar de porque é que eu desisti, portanto eu não posso desistir. Eu tenho que dar tudo por tudo na B1. E isto é outro recado que quero deixar aos candidatos. Eu acho que a B2, obviamente, tem que estar muito bem. A B1. Eu fiz a minha B2 em 3 dias. Não sou nenhum supra-sumo, mas a B1, porque tem que passar o crivo. A B1, a tal taxa de sucesso é B1, porque a parte B2, depois de passar da B1 para a B2, e a pessoa poderá dizer melhor que eu isso, eu fiquei surpreendida porque também não falei, se calhar, com o National Contact Point o suficiente, mas fiquei surpreendida ao perceber-me que quase 50% no meu painel foi aprovado depois de passar da B1 para a B2. Portanto, só aí é que eu caí em mim de me perceber que o grande bottleneck é a B1. E escrever uma proposta deste calibre em 5 páginas é B1. Portanto, muito bem na B1. Depois, claro, tem que ter a robustez, não é? E tem que estar bem pensado, mas essa parte nós fazemos bem. Escrever pouco e bem é que eu acho que é mais difícil. E pronto, passa a palavra. Eu queria só trazer isto de carreira docente, carreira de investigação. É que depois nós todos complicamos imenso. E os americanos simplificaram isto. Há uma carreira, é tudo ou é auxiliar, ou é associado, ou é full professor. E fazem a promoção e se é ligado à universidade, é professor. Não quer dizer que dê muitas aulas, porque, obviamente, um cientista que está a ter descobertas para o Prémio Nobel, o MIT não o vai chatear para ir dar aulas ao primeiro ano no MIT. Ninguém vai fazer isso. Vai-lhe dar o tempo todo. Quando começar a fazer mais tempo, mais cansado, a gente vai passar a dar mais aulas. É tão simples quanto isso. Nós, às vezes, depois também temos muito isto de complicar com muitos nomes e a verdade é que, às tantas, nem precisamos nada disso. Eu acho que precisamos é de bons líderes que olhem para a pessoa e pensem: esta pessoa é super promissor, vamos simplesmente dar-lhe tempo para desenvolver as suas ideias. E se der 2 ou 3 aulas por ano, ninguém morre. Se tiver que dar 20 horas por semana de aulas, obviamente não vai fazer nenhuma investigação. É tão simples quanto isso, são coisas completamente distintas. E eu acho que isto, para nós, eu acho que temos de simplificar, não complicar. E nós queremos nas universidades os melhores pensadores, os melhores criadores
E esses também devem passar a mensagem aos mais novos, porque vão atrair as novas gerações, vão fazer. Agora, não vamos pôr a pessoa que é mais criadora, que está simplesmente com 19 horas por semana em que tem que repetir a mesma aula 20 vezes, porque isso vamos matar o criador e vamos matar os alunos. Portanto, eu acho que isto tudo, com bons líderes ali a pensar um bocadinho como é que estas pessoas se distribuem, nós vamos conseguir, dando a mesma aos mesmos contratos, podemos chamar professor a todos simpáticos, chamar todos pelo primeiro nome, como nos apetecer. Mas acho que é isto que nós temos, é simplificar. Para mim, acho que seria muito se a nossa universidade simplificasse, e eu dirijo um instituto que é privado, sem fins lucrativos, dentro de uma universidade. Portanto, isto é tudo complicado, ninguém sabe exatamente como é que somos, não é? Fomos criados assim, de uma maneira um bocado esquisita. E, portanto, tem uns que são professores, tem uns que são... Não, toda a gente é o primeiro nome, tanto faz. Estamos todos ali a trabalhar para o mesmo bem comum, que é descobrir coisas novas, ao mesmo tempo que transmitimos esse conhecimento a alguns de nós, mais que outros, de acordo com no fundo, quem estipula quais são as horas de aulas. Mas eu acho que é isto que devia estar mais incutido em nós. Nós, muitas vezes, somos mais jovens e, obviamente, está super ativos. Para que é que vamos estar a dar tantas aulas? Outras vezes, não, já estamos mais e às tantas podemos ocupar-nos com isto, não é? Não sei. Sim, concordo justamente com isso, ou seja, é preciso simplificar e muitas vezes o processo passa por isso. A questão aqui, creio que há aqui um outro elemento, como eu lancei, não sei se foi inteiramente claro, a questão do emprego e da carreira tem aquele aspecto ligado em específica à investigação e há aquilo que eu chamei de precariedade naturalizada, que é um problema muito específico, sobretudo não vou dizer das gerações mais novas, porque na verdade não é das gerações mais novas, tem 20 anos ou mais em Portugal, e, no fundo é o lado negro do modo como se construiu e o crescimento do sistema científico, e que tem um outro lado perverso quando se está a discutir estas questões, que é a necessidade que nós temos de ter comunidades científicas robustas. Estava-se a falar da questão dos IRCs, e eu há pouco referi, nós não temos IRC, eu não teria tido um IRC se não estivesse no SES. E estávamos a falar daquilo que as instituições podem fazer para impulsionar as IRCs. E eu tive tudo isto, eu tive peer review interno desinteressado da parte de colegas. Isso é absolutamente fundamental. Isso chama-se uma comunidade científica. Eu tive 3 colegas que leram a minha proposta, que me deram contributos. Tive 4 ou 5 colegas que durante 3 ou 4 sessões fizeram mock interviews, portanto fizeram entrevistas comigo para eu ter sucesso. E isso é uma comunidade científica a funcionar, porque eu também já fiz depois, posteriormente, isso a outros colegas. E esse elemento é importante. E pronto, quando eu estava a falar da questão do emprego e da carreira, que em Portugal a carreira científica, ou seja, auxiliar principal coordenador, que é uma carreira à parte, podemos discutir se deve existir a carreira de investigador e ela ser fundida com a carreira nas universidades e ser só uma. É uma outra discussão. Agora, a carreira de investigador não tem sido ativada em Portugal, portanto é praticamente residual. Eu estou a falar porque no SES, eu estou na carreira de investigador, no SES somos 12 e, portanto, se nós somarmos, eu não sei os números, mas estará na ordem das poucas centenas em Portugal, eventualmente, e temos milhares de investigadores que estão no emprego científico, ou seja, submetem-se aos concursos regulares da FCT e vão tendo contratos a prazo dessa maneira. E esse elemento eu acho que é importante ter nessa discussão, não é obviamente o único, mas é um elemento, porque é assim que o sistema científico nacional tem crescido e o modo como ele está configurado, naturalmente, influencia as discussões que temos sobre ele. Obrigado. Nós estamos, infelizmente, com limitações de tempo. Daqui a pouco começa a última sessão plenária do dia 2. Eu não sei se há... Queria só recordar que este tema vai também, de alguma forma, ser debatido, embora não de forma tão específica, ao nível dos laboratórios associados. Portanto, vai haver uma sessão específica sobre laboratórios associados. Desde já convido todos os que quiserem revisitar e aprofundar este tema, e seria excelente que essa motivação existisse, porque, de facto, nós vemos que há aqui uma dupla dimensão pessoal e institucional, e ambas precisam de
funcionar em sintonia para, de facto, nós termos mais e melhores candidaturas, que é o objetivo que, de facto, temos nesta área. Eu não sei se há assim, alguma questão da audiência, que seria ótimo, que gostasse ainda de colocar relativamente ao painel. Eu julgo que já tivemos uma cobertura muito profunda de temas que, de facto, podem ajudar-nos muito a avançar nesta matéria. Mas se houver alguma questão que gostassem de colocar, podíamos fazer isso. Se não houver, eu agradeço imenso a participação de todos e, de facto, julgo que ficámos muito esclarecidos e eu espero motivados para aprofundar e fazermos mais esforço nesta matéria e, de facto, procurarmos criar condições para que aqueles gráficos que nós vimos de barras possam crescer como aquele do Al Gore relativamente às condições climáticas, que era um bocadinho assustador. Aqui seria bastante bom que conseguíssemos isso. Portanto, obrigado a todos e boa continuação de uma conferência onde corajosamente vieram, vamos ter durante 3 dias, e esperemos que para o ano possamos voltar a ter um evento com cadeiras mais próximas e com ainda mais participantes. De qualquer das formas, naturalmente, esta mensagem é também transmissível a todos os que nos acompanham à distância e, portanto, isso seria... acho que vamos, espero eu, ter aqui um impacto grande desta sessão. Obrigado.